Quando a boca reclama, o espírito enfraquece. Olá, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial, cujo tema é murmuração. Eu vou ler um trecho aqui de João capítulo 6 e, com base nele, discutiremos esse tema, que diz, a partir do versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. A partir do versículo 47 agora. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora, a partir do versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pois bem, muitas vezes o espírito de murmuração, ele vem também da comparação. Lendo essa parte, eu me lembrei daquele salmo de Asaf, que era um levita, o Salmo 73, em que Asaf quase escorrega, entre aspas, no sentido de pecar, quando ele se compara com a vida que os ímpios estavam levando, porque os ímpios não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com princípios, com a ética, e tem uma aparente vitória, uma aparente vantagem. E é uma vantagem que ela se estende aos nossos olhos, no nosso tempo, que é o Cronos, por muito tempo. Mas o nosso tempo ele é diferente do Kairos, que é o tempo divino. E lá no final do Salmo de Asaf, se fala que é tudo por um determinado tempo, mas que no final os ímpios terão as recompensas deles, né? Assim como os justos terão as deles, e que vale a pena seguir fielmente até o final. E às vezes a gente fica com o espírito abatido, desanimado, porque é muito difícil seguir os preceitos, é difícil cortar na carne. A carne quer o prazer imediato, a carne quer falar uma mentira aqui, a carne quer obter uma vantagem ali, a carne está fugindo da dor e por isso prefere alguns comportamentos do que outros, enfim. Por isso eu achei muito bonita essa parte que Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Às vezes, quando eu penso em desistir, eu me identifiquei muito com Pedro aqui, né? Desistir no sentido assim de
Tá desanimado, o espírito esmorecido, ficar pensando, nossa, mas será que vale a pena, a depender das lutas que a gente enfrenta, né? A fazer tudo ali conforme manda o figurino, que no caso é a Bíblia. Eu penso, mas eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outro recurso a não ser seguir isso daqui, porque eu já segui outros deuses, entre aspas, antes de eu conhecer verdadeiramente a Deus, ter intimidade com Ele, como hoje eu venho cultivando a Cristo, reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. Eu já tive experiências de outras formas em que, de certa forma, é considerada idolatria. E era um vazio muito grande na alma. Por isso que essa passagem, essa fala de Pedro, pelo menos a mim, me representa muito, porque, tipo assim, tá difícil aqui, mas eu não tenho para onde ir. É mais ou menos isso. É muito verdadeiro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu reconheço isso. Pois então, e aqui nessa passagem, nós vemos que havia ali um espírito de dissensão, de murmuração, até entre os discípulos. Não entre os 12, mas entre os restantes, além dos 12 que seguiam Jesus, né? Que até alguns deixaram de segui-lo, porque não acreditaram que ele era o pão da vida. Eles estavam diante do pão da vida e não reconheceram. Isso nos ensina algo forte. É possível estar perto de Jesus e ainda assim com o coração murmurador. E foi isso que me aconteceu no final de semana. Eu estive lá no Templo de Salomão, em São Paulo, numa excursão. Eu acabei de sair de uma ministração sobre murmuração, a qual está me inspirando a fazer esse devocional. E eu comecei a murmurar durante a excursão, após a ministração da palavra. Ou seja, após estar perto ali de Jesus por meio da palavra, eu estava com o coração murmurador, porque eu fui com o intuito de conhecer ali o jardim bíblico, fazer um tour mais detalhado no templo, porque eu já conhecia o templo, mas só onde é a ministração da palavra. E teve uma notícia lá que talvez o passeio fosse cancelado porque estava armando chuva e o passeio era em algumas partes a céu aberto. E eu comecei a reclamar, não, eu vou sair lá de Juiz de Fora, num bate-volta de um dia para o outro e não vou poder ir para o Jardim Bíblico? Como assim? Eu comecei a murmurar, muito internamente e um pouco exteriorizando com a palavra. E no final também veio uma chuva mais forte, acabou que deu para fazer uma parte desse passeio, veio uma chuva mais forte, teve uma enxurrada, foi bem complicado até para a gente entrar no ônibus e o meu espírito ficou murmurando. Eu não falei, não externalizei, mas eu senti, até a minha expressão facial ela ficou carregada, porque está na palavra que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Nos deixa mais bonitos. E nesse caso era o oposto, o meu coração não estava alegre, ele estava murmurador. E daí eu me ative, eu me lembrei da palavra, eu falei assim, gente, eu acabei de sair de uma ministração sobre murmuração, né, que não é bom a gente murmurar, e eu estou aqui murmurando, eu pedi internamente perdão a Deus e comecei a pensar do motivo pelo qual Deus permitiu que eu fosse lá e ainda assim não fizesse o passeio completo. E eu comecei a tentar arranjar um significado e ainda pensei, não, foi para comprar os livros, porque eu comprei muitos livros lá na Arca Center, livros muito bacanas, interessantes, que talvez eu não comprasse, eu nem saberia que eles existiam se eu não tivesse ido lá. Enfim, eu pedi perdão a Deus. E constantemente a gente está reclamando, a gente está murmurando. E a murmuração, ela fecha o entendimento espiritual. Quem murmura não discerne o que Deus está revelando naquele momento, porque está ocupado demais comparando, exigindo ou reclamando. E a murmuração, ela é uma atitude aparentemente inofensiva,
muitas vezes ela vem disfarçada até de desabafo, de sinceridade, de cansaço legítimo, como foi o meu caso lá nesse exemplo que eu dei lá do templo. Eu estava cansada, eu dormi no ônibus, dormi no leito não é igual dormir em casa, aí, poxa, enfrentei estrada para chegar lá e não fazer o passeio completo como eu gostaria. Então, tinha ali um cansaço legítimo, tinha um desabafo que tinha uma justificativa real. Mas a palavra de Deus trata a murmuração com muita seriedade, porque ela não é apenas um problema de comportamento, ela é um problema de foco espiritual. E vejam que até mesmo antes de viajar, na semana, eu tinha feito um jejum consagrando a viagem a Deus. Vejam como a murmuração ela é tão forte que, a despeito do jejum, em algum momento ali ela me venceu. E murmurar é falar a partir da falta e não da fé. É olhar para o que não está bom e perder de vista tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo ou prometeu fazer. E eu tinha muitos motivos para agradecer a Deus. Os livros que eu comprei, as novas pessoas que eu conheci, uma intimidade maior com os membros da igreja onde eu congrego, a viagem que foi tranquila na ida e na volta, sem nenhuma intempérie. Então, a gente não olha para o lado bom, a gente só fica focado ali no que falta. E isso amplifica. É como se a gente desse mais poder àquilo que é ruim do que àquilo que é bom. Sendo que o que é bom, na maioria das vezes, supera, se a gente colocar na balança, aquilo que é ruim. A murmuração revela, portanto, onde está o nosso olhar. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 15, por exemplo, Paulo nos orienta: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, a pessoa que ela faz todas as coisas, observem que ele diz, não é algumas coisas, ele diz, fazei todas as coisas. Não é apenas quando estiver fácil, é em qualquer ocasião, sem murmuração. Isso nos faz ser destaque no meio dos demais, nos faz resplandecer como astros no mundo. E quando diz aqui nem contendas, quer dizer sem divisão, né? Seguindo aí uma unidade, um espírito de unidade com os demais que estão ali ao seu redor. Por exemplo, numa empresa, o espírito de unidade com o seu líder, né? Eu, por exemplo, na excursão, né, ficar calada, sem murmurar, em respeito àquele que estava organizando aquela excursão, em unidade com todos que estavam ali para congregar de um momento, para desfrutar de um momento em irmãos, né? Observe algo importante, então, que a murmuração ela apaga o brilho, ela faz com que a gente deixe de resplandecer como astro no mundo, como está escrito aqui em Filipenses. Porque os nossos olhos, eles enxergam, quando a gente murmura, apenas o problema. Então, a gente se torna uma pessoa chata, a gente coloca peso, uma negatividade no ambiente. Quem vive reclamando não consegue perceber milagres pequenos, provisões diárias, livramentos silenciosos. Como eu disse, a viagem ela foi tranquila, né? Certamente teve livramento na estrada. Poderia ter acontecido algo trágico e não. Então, eu deixei de perceber ali os pequenos milagres. E isso empobrece a alma. E a murmuração tem consequências espirituais sérias. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Paulo relembra algo pesado. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Porque a murmuração ela gera divisão. Divisão entre o que é bom e o que é ruim. E eu não sei se vocês sabem, mas a palavra diabo vem de díade, que significa divisão. Então, quando você está dividido internamente, gera um espírito de destruição. A murmuração é um estilo de vida que nasce do nosso ego. Lá em Judas, capítulo 1, versículo 16,
ele descreve os murmuradores da seguinte forma. Esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá? É Judas, irmão de Tiago. Assim está escrito. São murmuradores, queixosos, que andam segundo as suas concupiscências, e a sua boca fala coisas enfadas, admirando as pessoas por causa da vantagem. Quer dizer, a murmuração, ela tem a ver muito com o espírito de comparação, de competitividade, de você admirar o outro ou alguma outra situação com base na vantagem que aquilo ali pode te oferecer e você não está usufruindo, por exemplo. Então, está ligada aí ao ego, ao desejo frustrado, à vontade própria não atendida. E qual é o antídoto bíblico para a murmuração? É a gratidão, é o reposicionamento. E esse reposicionamento, ele é interno, ele começa internamente dentro de nós. Eu não falei para vocês que eu fiquei murmurando muitas vezes internamente, num diálogo interno mental que até me pesou a face? Pois então, começa nesse diálogo interno. A Bíblia não nos chama para negar a realidade, mas para reposicionar o nosso olhar. Focar no lado bom das coisas não é ingenuidade espiritual, é maturidade, é decidir dizer, mesmo que nem tudo esteja resolvido, mesmo que nem tudo esteja perfeito, ou como eu gostaria que fosse, Deus continua sendo bom. A gratidão, ela não muda apenas o ambiente, ela muda quem nós nos tornamos dentro do ambiente. E quando escolhemos agradecer, a fé se fortalece, a esperança se renova, o coração se torna ensinável e a gente tira o foco, o peso, a energia da negatividade e coloca na positividade, na leveza, dando utilidade àquilo que merece realmente ser útil, que são as circunstâncias, as situações que merecem ter a nossa atenção, que são as que alimentam realmente, verdadeiramente, a nossa gratidão. Portanto, eu desejo que nós voltemos a brilhar como astros, mesmo em meio a uma geração cansada, reclamadora e sem esperança. E eu desejo isso a começar por mim mesma. O primeiro ouvido que está ouvindo esse devocional é o meu. E conclusão. Hoje a pergunta não é: tenho motivos para reclamar? Não, não é esse. Não é essa. Porque todos temos motivos para reclamar. A pergunta é: o que eu escolho amplificar com a minha boca? Eu vou repetir. O que eu escolho amplificar com a minha boca? A reclamação, ela amplia o problema. Já a gratidão amplia Deus, amplia leveza, amplia um rosto belo, aformoseado, né, que o coração alegre aformoseia o rosto. Que possamos vigiar nossas palavras, alinhar o nosso coração e escolher ser voz de luz, não eco de murmuração. Sendo assim, eu finalizo essa segunda sapiencial e eu peço que você compartilhe, que você possa dar o seu like para que esse canal continue amplificando. Um abraço.